Marcos 5, 21 a 24. Se alguém tiver sem a Bíblia perto de você, compartilha aí, tá bom? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Verso 35, leia. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse a Jairo: não temas, somente crê. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Nessa semana, na quarta-feira passada, a gente esteve lá na empresa do Ailton para dar uma palavra lá para os funcionários. E tínhamos lá quase 50 pessoas lá. E virou um cultão mesmo. Pensa no culto pentecostal alegre. E eu preguei lá uma palavra nesse texto. Na realidade, fiz uma abordagem sobre os últimos versículos da história de Jairo. Fiz uma abordagem sobre um milagre que ocorreu na casa de Jairo, lá dentro. Quando eu estava voltando para casa, naquela tarde, eu comecei a pensar no que tinha acontecido, na graça que tinha sido a reunião. Estava com o Williams, estava com o pastor Robson, o Bruno também estava comigo lá naquela sala, ministrando. E Deus colocou uma outra palavra sobre as atitudes que Jairo teve antes do milagre. E é o que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje de manhã, antes da gente participar da ceia. Se você pegar o capítulo 5, você vai ver que esse capítulo 5, ele deveria começar no final do 4, no verso 35. Porque ele fala de 4 atributos do poder de Deus disponíveis à nossa vida. Aqui no capítulo 4, 35 a 41, Jesus está no barco dormindo e está vendo uma tempestade. Ele é despertado e quando ele se levanta, ele acalma, ele acaba com a tempestade. O Deus que nós servimos é um Deus que tem poder sobre todas as adversidades da vida. Você não entendeu isso, mas vou repetir. O Deus que nós servimos e professamos a fé nele, tem poder sobre todas as adversidades e tempestades da vida. Depois entramos no capítulo 5, do verso 1 até o verso 20, fala de Jesus e toda a relação que ele tem em Gadara com um homem que é possesso de um espírito maligno. Na realidade, há uma legião de demônios sobre ele. É uma linguagem militar usada até por essa entidade maligna. Ele se refere à palavra legião como se fosse uma legião de soldados romanos. Uma legião tinha de 6.000 a 8.000 soldados, dividido em fileiras. Eu podia descrevê-las aqui para você, não é o teor da minha mensagem essa manhã, mas Jesus manda que os espíritos malignos
saiam desse homem e se precipitem na vida dos porcos e saiam. Porque o nosso Deus tem poder sobre demônios, sobre trabalhos de macumbaria, sobre feitiçaria, sobre encanto. Não há nada que se compare ao poder que há no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele tem poder sobre o inferno, a morte. Ele tem poder sobre todo o mal. E quando você está debaixo da graça dele, nenhum mal pode atingir a sua vida, porque você está protegido pelo sangue poderoso do Senhor. Mas aqui no final do capítulo 5, a partir do verso 21 até o último versículo, que é o 43, tem duas histórias entrelaçadas. Tem uma menina que está enferma de 12 anos. E tem uma mulher que sofre de hemorragia também há 12 anos. Essa mulher, ela vem por trás de Jesus, passa no meio da multidão, depois de ter gasto todo o seu dinheiro com medicina, com médicos, com exames, com remédios e não ter alcançado a cura. E quando ela toca nas vestes de Jesus, ela extrai poder dele. E ela é curada de toda a enfermidade. O nosso Deus tem poder sobre as doenças e enfermidades. Sim, Deus usa a medicina, mas há poder para curar em Jesus, como curou a Isabela. E como tem curado a vida de muita gente que está aqui hoje de manhã. E para não ficar só em falácia, ou só na minha oratória, eu queria pedir que todo mundo que está enfermo de alguma ou qualquer enfermidade, ficasse em pé, por favor. Que eu quero fazer uma oração agora. Porque essa manhã Deus vai curar você. Você vai voltar para casa sarado dessa enfermidade, no nome poderoso de Jesus. Não importa se é uma febre, se é uma dengue, não importa se é um câncer agressivo ou não. Há poder em Jesus Cristo. E o texto do livro de Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Tempo presente hoje, você pode ser curado pelo Senhor agora. Você crê, querido? Põe a mão no coração. Vou pedir quem está à sua volta estender a mão para você aí, porque será como um toque do Senhor na sua vida. Pai, ouvimos e lemos na tua palavra que pessoas que estavam enfermas foram curadas. E tu és o mesmo ontem, tu és o mesmo hoje, e o será para sempre. Que essas pessoas que se levantaram agora com alguma enfermidade, com alguma dificuldade na sua saúde, ou alguém que está com um parente em casa enfermo, ou no hospital, sejam curados agora. Cremos que tu usas a medicina, mas tu és a própria medicina. Tu és o médico dos médicos. E ó Deus, manifesta a cura agora. Repreendemos o espírito de enfermidade e ordenamos a saúde e a cura, seja para o câncer mais agressivo, seja para a enfermidade mais simples. Sejam sarados agora pelo poderoso nome de Jesus. E os que creem digam amém, amém, amém. Você vai dar testemunho dessa cura e dessa vitória para a glória do Senhor. Se alguém crê, por favor, dê um glória a Deus. Só que a última parte desse texto é sobre o maior de todos os desafios, que é o poder de Jesus sobre a morte. Ele entra na casa de Jairo e a menina está morta, e ele devolve, ele restaura a vida dessa criança. O nosso Deus tem o poder sobre a vida e a morte. E diz a Bíblia que ele conquistou na cruz do Calvário e tem nas mãos as chaves do inferno e da morte. Quando estávamos saindo lá da empresa, voltando no carro, minha mente começou a pensar em Jairo. E olha que interessante, leia para você ver. Jairo era um homem importante, gente. Diz aqui no verso 22 que ele era um dos homens principais na sinagoga. Ele tinha uma dificuldade em casa, ele tinha uma luta em casa. Lemos aqui na história que a filhinha dele tinha adoecido. E essa enfermidade estava se agravando a ponto de uma possível fatalidade se instalar na casa dele.
Agora note que coisa impressionante. Jairo sai de casa sem nada. Disse hoje de manhã, não sei, sendo influente, se ele chegou lá pedindo licença, dá licença, dá licença. Eu sou Jairo, vai se afastando, vou entrando. A Bíblia não narra como ele chegou, mas quando ele chega, você vai ver que existem posturas nas atitudes de Jairo que são muito vitais e preciosas para a minha vida e para a sua. A primeira delas, eu fiz essa colocação e você precisa pensar nisso. Você precisa definir o que é mais importante. Sempre que você tiver uma luta, defina o que é mais importante. Defina o que é vital. Definir e discernir o que é mais importante vai levá-lo às decisões certas. Jairo precisava definir se a posição dele era mais importante ou a necessidade dele era mais importante. Tem gente que por causa da posição não se quebranta, não retrocede. Por causa do nome, por causa do que conquistou, por causa das divisas, porque os outros estão olhando, o que vão dizer da minha vida, ele abre mão, ele deixa passar. Mas você vê que quando Jairo se locomove, ele já definiu no coração dele que o mais importante não é o que ele tem, que o mais importante não é quem ele é, que o mais importante não é o que as pessoas vão falar dele. O mais importante é a vitória e a luta que ele está travando para alcançar um milagre para a filha dele. Eu não sei o que você está passando, eu sei de uma coisa: você precisa decidir como é que você vai reagir ao que está acontecendo com você. Talvez você é do tipo das pessoas que desistem, que voltam atrás, que não sabem se locomover. Quando você não souber o que fazer, você precisa saber a porta que você vai bater. E graças a Deus naquele dia, Jairo saiu de casa para encontrar-se com Jesus. E esse encontro vai mudar a vida de Jairo. Como quem sabe essa manhã, esse encontro aqui na casa de Deus vai mudar também a sua vida. Segunda coisa importante, olha aqui no texto. Diz o verso 21, que quando Jesus desceu do barco, naquela praia, quem estava lá? Quem estava lá, gente? Muita gente estava lá. Será que não tinha gente lá precisando de um milagre? Será que não tinha pessoas que precisavam ser curadas, libertas? Agora olhe para você ver. Jairo chega, tem toda essa apresentação de quem ele era, mas quando ele vê Jesus, ele toma para si a atenção. Eu chamo isso de roubar a cena. Muita gente está na igreja, muita gente está no culto, muita gente entra aqui, muita gente nos ouve pela rádio, nos assiste. Muita gente precisa até de um milagre, mas não tem coragem de se prostrar, de se render, não tem coragem de se expor, não tem coragem de pedir ajuda, não tem coragem de verdade, mostrar como está fragilizado seu coração e sua vida. Como é que ele rouba a cena? Leia para você ver, é muito interessante, é uma das cenas mais interessantes desse texto, porque Jairo chega o quê? Verso 22, leia. Jairo chega-se, ele chega colocando a cara no pó, ele chega se humilhando, ele chega se quebrantando. Eu disse de manhã e quero repeti-lo enfaticamente, irmão. Você pode ter a luta que você estiver passando, você pode passar pela dificuldade que você tiver que passar. Podem ter diante de você grandes desafios e grandes gigantes. Jamais se prostre diante de um gigante, diante de uma má notícia, diante de um problema. Se você tiver que se prostrar, prostre-se aos pés de Jesus, porque na matemática de Deus assim, os que se humilham perante o Senhor, pelo Senhor serão exaltados. Se alguém for te encontrar na hora da adversidade, na hora que tudo der errado,
Se alguém for te procurar, sabe onde deve te encontrar? Aos pés do Salvador, curvado diante do Senhor, na total dependência dele, da sua graça e da sua palavra. Kleber Lucas gravou uma canção, cantei ela, queria cantar aos pés da cruz. Me ajuda? Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que para mim há um segredo no teu coração. Ó, dá-me forças para continuar. Oração, cante. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, pois sei que e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés, aqui ó, os pés da cruz, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. Você pode dizer glória a Deus? Misericórdia, graça e luz. Sabe, Jairo poderia ter dito lá: olha, eu sou uma pessoa importante, eu vim pedir uma visita lá em casa, quero que o senhor pode me visitar às 2 ou 3 da tarde. Não, Jairo chegou o quê? Se humilhando, se quebrantando, prostrou-se. Não se permita prostrar diante de uma má notícia, irmão. Diante de uma má notícia, diante de um adversário, diante de um problema, que ele possa te encontrar de pé. Da forma que Paulo disse que deve ser o nosso porte, um porte varonil, peito estufado, cabeça erguida. Por dentro você pode estar quebrado, mas por fora, o que é? Cara de leão, bravo, mal, né? Tá batendo aqui por quê? Tu tá pelando de medo por dentro, mas por fora, não perde a pose. Como dizia a minha mulher, não cai do salto não. O inimigo deu as costas, você fecha a porta. Jesus tem misericórdia, ajuda, que isso aí é grande demais. Eu lembro uma vez que fui jogar bola lá no campo. Eu morava ali perto do Furazóleo. Olha o nome do lugar. Lugar abençoado por Deus. A 80 por hora arrancava o pneu do carro. E eu sempre falo para o meu filho, falo para o João: o cara pode ser grande, João, tamanho não é documento. Quando o cara falar que vai te pegar, você fala assim: me espera lá fora para ver. O cara não vai ficar lá fora para ver, ele não sabe que está lá fora, né? E aí estava jogando bola, o cara começou a falar alto, gritar. E meu pai sempre me dizia: postura vale mais que qualquer coisa. Eu falei: cara, toma um jeito, hein? Você não me conhece. O cara parou, quando encostei perto da trave, o Ed, meu irmão que era, falou assim: você vai encarar? Eu falei: você está louco? Olha o tamanho do cara, velho. Mas ele não sabe que eu estou com medo. Não é assim? É igual cachorro. Cachorro sabe quando você está com medo. Ele te fareja. Você fala: ó, totó. Mas ele fala assim: esse cara não é nada. Jairo, quando chegou se prostrando. E aí vem uma cena interessante. Diz aqui para você ver, leia. Parece que ele se levanta. Ele está prostrado e parece que a cena joga ele numa outra posição. Leia aí, 23. De repente, ele está falando com Jesus. A ideia que eu tenho é que ele não está mais prostrado. Parece que ele levantou
olhou para o rosto e face do Senhor, e diz a Bíblia que ele fez o quê? Leia aí, gente, 23. Insistentemente, diga, suplicou. A oração que ele põe, a oração que ele esboça, é uma oração capaz de acreditar que na persistência Deus vai atendê-lo. Ele insiste, vai lá em casa. Ele insiste, me ajuda. Ele insiste, tem compaixão. Quando você vai ler as Escrituras, a Bíblia diz que a gente, quando vai pedir algo ao Senhor, tem que pedir e dar-se-vos-á, não é assim? Pedir e dar-se-vos-á, buscar e ir. Mas quando ele fala para a gente bater na porta, como é que é? Batei e batei. Pode passar. Batei e batei. E abrir-se-vos-á. Quando você vai suplicar, tem uma insistência lá, ó. Batei, batei. Que quando você bate, a porta se abre. Quem sabe Deus vai abrir a porta para você aqui hoje de manhã? Quem sabe a porta que você veio buscar e está precisando, você está diante dela e não tem coragem? Olha que coisa impressionante. Quando Pedro está preso, com sentença de morte já assinada, diz que a igreja orava. Aí de tanto a igreja orar, naquela madrugada Deus mandou um anjo lá na cadeia. E o anjo tirou Pedro da cadeia. Quando Pedro sai da cadeia, os grilhões são quebrados, as portas são abertas. E quando estão para sair da cadeia, diz a Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 12, que é um portão de ferro. E quando o anjo chega, abre automaticamente. O anjo tem lá um controle da PPA, aperta o portão automaticamente. Está na Bíblia assim. O portão de ferro abriu automaticamente. Na rua direita, o anjo vai, Pedro fica só, ele considera assim: vou lá onde o pessoal está orando. E aí Pedro chega na reunião de oração na casa onde a igreja estava reunida, e ele bate na porta. Rode, a empregada, vem, ouve, e Pedro, ela pergunta: quem está aí? É Pedro. Ela não abre a porta de madeira, fica fechada. Parece a gente. Existem coisas às vezes surpreendentes que elas se abrem como um portão de ferro. Automaticamente você dá testemunho. E aí numa portinha de madeira, numa coisa limitada, numa coisa insignificante, você fica parado, travado. Deus te trouxe aqui essa manhã porque você não vai ficar travado nem parado. A porta que Deus abre, ninguém vai fechar na tua vida. Deus vai escancarar. E quando Ele usa essa intercessão, diz a Bíblia que Ele faz uma colocação que ela tem duas alças, e eu encerro aqui. Ele não nega a realidade da luta dele. Leia: minha filha, minha empresa, meu casamento, meus relacionamentos, minha saúde estão com problemas. E aqui Jairo traz à luz o que há problema para ele: minha filha está à morte. Mas ele faz duas colocações interessantes. Leia, olha o que ele diz. Primeiro, vem, toque a minha filha, impõe as suas mãos sobre ela. E depois ele agrega uma palavra de vitória e fé e diz: e ela viverá. Sabe, você não precisa negar que você tem uma luta, que você passou uma dificuldade, que você tem um diagnóstico. Você pode vivenciar essa luta, ela faz parte da tua jornada. Agora, você precisa crer que um toque de Deus na tua vida pode mudar tudo.
e sobre esse problema agregue uma palavra de vitória. Está difícil, não estou conseguindo, não está fácil, mas Deus vai ser glorificado. Deus vai mudar a minha história. Esse vai ser o melhor ano da minha vida. Deus vai abrir essa porta. Deus vai restaurar os meus filhos. Deus vai restaurar meu casamento. Jairo tem fé para acreditar que um toque de Jesus pode mudar tudo. E ele crê no poder da palavra de Deus. E olha que interessante. Com tanta gente lá, verso 24 termina assim: então depois de tudo isso, o que é que diz aí? Leia. Depois de ver isso no cara, como é que uma pessoa vem de casa com uma determinação tão grande? Porque veja, se Jesus tivesse me dito o que ele disse para um outro homem: pode ir para casa que teu servo está curado, eu já estaria satisfeito. Se ele tivesse dito assim: estou mandando um anjo na frente, eu também estaria satisfeito. Jairo não veio levar um anjo, não veio levar uma palavra. Jairo foi levar Jesus para casa. E é o que você vai fazer hoje. É o que você vai fazer hoje de manhã aqui. Quando terminar esse culto, talvez você não lembre nem o que eu preguei. Talvez você não adquira um livro. Talvez você não compre nenhum bombom desse mastigado pelo pastor Alex. Mas tem uma coisa que você não pode deixar ficar aqui. Você tem que levar com você. É a presença do Senhor para a sua vida e para a sua casa. Porque se Ele for com você, portas se abrirão. Porque se Ele for com você, até o que está morto na tua vida vai ser ressuscitado pelo poder da sua palavra. Se Ele for com você, o que está quebrado Ele vai refazer. O que está desfeito Ele vai refazer numa nova dimensão. O que perdeu graça, Ele vai pôr graça. O que estiver em trevas, Ele vai fazer brilhar a luz. A morte vai ter que dar licença, porque o autor da vida vai chegar. Leve Jesus com você. Deixe Jesus entrar nessa luta. Deixe Ele entrar nessa batalha. E receba a vitória que só Ele pode te dar. Se você crê, levante uma das suas mãos e diga: eu creio. Eu creio. É o que eu e você precisamos. Mais de Deus, sua presença na nossa vida. Se você crê, fique em pé onde você está, por favor. E vamos orar. Quantos diriam hoje de manhã, antes de servirmos a ceia: pastor, Deus tem falado ao meu coração? Levante uma das suas mãos. Diga para o Senhor: Senhor, agora coloque essa mão no coração. São coisas muito simples. E a fé brota de atitudes muito simples, irmãos. Tem pessoas querendo dificultar todo o processo. Mas o processo de fé em Deus é simples. É obediência. Um coração quebrantado, um coração simples, o Senhor não resiste. As coisas são simples. Uma oração perseverante, uma oração confiante, totalmente confiante no Senhor. Um homem que decidiu: não vai me importar nada. Não importa a minha credencial, meu nome, a minha casa. O que importa é a luta que eu estou enfrentando. E para vencê-la, eu quero ter um coração quebrantado, humilde. Você precisa decidir hoje. Se você vai viver a essência desse evangelho, vai ser um religioso. Se você vai viver a essência dessa palavra, ou se você vai ser um religioso que de vez em quando vai na igreja, de vez em quando tem uma luta, ora, de vez em quando. Você precisa tomar uma decisão. Entregar seu coração e viver mais perto do Salvador. Vamos orar, feche os seus olhos. Ore aí onde você está. Apresenta a sua causa. Apresenta seu gigante. Senhor, olha isso aqui que está me incomodando. Estou te pedindo, Senhor, me dá
sabedoria para vencer isso. Peça ao Senhor: Senhor, põe no chão essa adversidade, põe no chão esse adversário, abre essa porta. Fala para o Senhor: Senhor, ser glorificado na minha vida. Ore onde você está, entrega para Ele, põe tudo nas mãos dEle agora, porque a Bíblia diz que o mais Ele fará. Senhor, eu quero te louvar por essa manhã. Vamos participar da tua mesa agora. Essa é a mesa da tua comunhão, essa é a mesa dos santos, essa é a mesa, Senhor, daqueles que confiam na tua palavra, confiam na tua presença, daqueles que entregaram o seu coração e sua vida estão aos teus pés. Senhor, esse povo está debaixo de muita luta, de muita batalha, de muitos desafios. Eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos capacite, o Senhor fortaleça as nossas mãos, o Senhor faça firme os nossos pés e os nossos joelhos, não se dobrem diante desses combates, porque nos levantaremos na força do teu poder, para vencer, para triunfar, para conquistar. Senhor, glorifica o teu nome agora. Estamos repreendendo todo o mal, estamos repreendendo todo o mal no teu nome, estamos trazendo à existência aquilo que já existe, não está sendo feito, já existe. Estamos trazendo a existência na nossa vida, porque cremos na tua palavra, cremos na palavra da cura, na palavra da restauração, cremos na palavra da reconciliação, cremos no Deus que sara, que liberta, que transforma, cremos no Deus que levanta, Pai. Então nós estendemos nossas mãos para abençoar teu povo, tua igreja, cada família. Senhor, que essa seja uma semana de milagres, porque a tua presença irá conosco e teremos paz. Glorifica o teu nome, Senhor. Nós oramos agradecidos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Diga: eu creio na minha vitória. Eu creio que a presença de Jesus está comigo, estará na minha casa, estará ao meu lado. Amém.